Para a nossa meditação nessa noite, meus irmãos, hoje muitas pessoas comemoraram o Dia das Mães e alguns estão comemorando até agora, né? Tem muita gente ausente da igreja, estão ainda vivendo essa comemoração bonita, necessária e valorosa. Eu quero ler para a nossa meditação, livro de Mateus, capítulo 1. Vou tratar aqui uma curiosidade e um assunto constatado e de fácil constatação também. A genealogia de Jesus Cristo, Mateus 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo de exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ainda, meus irmãos, alguns versículos de Lucas, capítulo de número 1, a partir do verso 46. O cântico de Maria. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios ricos, amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos, meus irmãos, caminhar nesse texto, vamos orar mais uma vez. Quero tratar aqui sobre o tema mulheres cheia da graça. Pai querido, continue falando ao nosso coração, ensina-nos pela tua bendita palavra. Tem misericórdia de cada pessoa que vem aqui hoje, Pai. Que o Senhor tenha liberdade para trabalhar na nossa mente e coração, e realmente trazer luz aos nossos corações pela tua bendita palavra, em nome de Jesus, amém. Nesse dia, meus irmãos, sei que se comemora em diversas partes do mundo o Dia das Mães. Com certeza muita festa foi feita. Eu não sei se alguns fizeram festa de arrependimento por ser filho da minha mãe. Eu não acredito. Provavelmente quase todas as comemorações lembraram com alegria tempos áureos, tempos do passado, tempos de história ou tempos presentes benditos que continuam marcando a história da nossa vida ainda. Há um hino 397 que diz o seguinte: é grande o bem, quem pode alguém chamar de mãe. Eu não sei se você já se preocupou um dia em saber da sua genealogia. Muitas pessoas hoje procuram os seus quadros genealógicos para conseguir vistos,
certos tipos de passaportes, né, cidadanias. Alguns irmãos da igreja aqui já conseguiram. E eu queria que a gente atentasse para um ponto que eu tenho certeza que você nunca trabalhou esse texto para perceber isso que eu vou tratar aqui nesse momento a título de introdução. O texto que nós lemos de Mateus, meus irmãos, ele vai tratando a genealogia de Jesus e ele cita 5 mulheres. Não sei se você já percebeu isso, aparecem 5 nomes de mulheres. E é interessante que essas mulheres fazem parte da história, da vida e da genealogia de Jesus. Você conhece alguns ancestrais seus? Eles foram pessoas ótimas, eles foram pessoas boas, eles foram a ver e se relaciona com ela. Ela pede para ele que deixe na mão dela algum utensílio dele. Ele não paga ela e ela pede eu quero que você me deixe aqui alguma coisa e depois quando você acertar comigo eu te devolvo. E ele deixa ali, meus irmãos, utensílios que representavam claramente, presta atenção aqui, esquece o que aconteceu, eu não parei de pregar, é aqui. Quem está aqui? Vem para cá. Ela fica grávida. E ficando grávida, meus irmãos, ela seria executada. Uma mulher que estivesse viúva, uma mulher que estivesse, meus irmãos, sem marido, ficasse grávida, apedrejamento. E de repente chega ao ouvido de Judá, sabe aquela dona lá que foi esposa do seu filho? Do primeiro, do segundo, e ficou esperando um terceiro filho? Então, essa dona está grávida. O que aconteceu? Apedrejamento. E ela simplesmente vai dizer, olha, o cara que teve relação comigo é o dono desse negócio aqui, ó. Quem que era? Judá. Judá, o pai dos seus maridos, o seu sogro, teve relacionamento com ela. Essa mulher está na genealogia de Jesus. A segunda mulher que aparece nessa genealogia, Raabe. Quem que é Raabe? Cananeia, prostituta. O seu nome significa tempestade. Uma meretriz de Jericó. Faz um acordo, pede proteção. Ela sabia que Deus entregaria aquela terra nas mãos de Israel. E ela quer ajuda, mas ela também quer viver. E ela esconde ali os espias, ela protege os espias, ela guarda os espias. E o que salva aquela mulher? Um cordão escarlate que é colocado, e quando há invasão, quando há, meus irmãos, as quedas do muro de Jericó, há um cordão escarlate, meus irmãos, que simbolizava claramente, meus irmãos, enfim, o sangue derramado, o sacrifício, meus irmãos, e naqueles umbrais protegidos, essa mulher é salva ela e sua família. Essa mulher se casa, meus irmãos, com Salmão. Salmão, meus irmãos, ele se torna o pai de Boaz, e Boaz, meus irmãos, se torna o pai de Obed, e Obed, meus irmãos, se torna o pai de Jessé, Jessé se torna o pai de Davi. Enfim, mais uma prostituta colocada na genealogia de Jesus. A terceira mulher, Ruth, moabita. O seu nome significa companheira. Casa com Malom, o sujeito morre, torna-se viúva, não quer largar aquela sogra chata, nojenta e azeda, e ela quer ficar com ela, vem atrás dessa dona, e de repente eles chegam ali, meus irmãos, na terra do pão, que é Belém, e ali as coisas estão acontecendo, todos os preparativos, e ali de alguma forma bendita, eficaz e poderosa, Deus coloca Ruth, meus irmãos, em contato com o homem. Esse homem é Boaz. Esse homem, meus irmãos, também vai fazer parte diretamente da genealogia de Jesus. Essa Ruth, meus irmãos, ela viúva, ela se relaciona agora com Boaz através do casamento e entra também na genealogia de Jesus. 2 cananeias, uma moabita, 2 prostitutas e uma mulher viúva, essa aqui séria. A quarta mulher, meus irmãos, que aparece no texto de Mateus, que faz parte da genealogia de Jesus, quem que é? O autor, meus irmãos, não sei se por vergonha, ele nem cita o nome, né? Aquela que foi mulher de Urias.
Quem que foi mulher de Urias? Isso, Batseba. Algumas pessoas pensam que Batseba é uma inocente que toma banho de sol ali perto do muro onde Davi ficava se espreguiçando. Meus irmãos, era uma sem vergonha, era uma mulher também, meus irmãos, sinuosa, cheia de problemas, meus irmãos, com certeza com seu corpo, e o marido longe estava dando bola para quem passasse. E ali, pelada, tomando banho, seduzindo o rei. E o rei aceita a sedução, porque também, meus irmãos, era um fracassado nesse momento, estava vivendo um problema espiritual, estava vivendo, meus irmãos, luta diante de Deus, em vez de ir para a guerra, estava lá em casa cozinhando, meus irmãos, a vida, enfim, entregue ao ostracismo. E ali, a perturbação acontece, o pecado acontece, o mal acontece, o adultério acontece, nasce um filho de prostituição, Deus mata essa criança, mas de repente, meus irmãos, morrendo também Urias, Deus coloca, meus irmãos, esta mulher na vida de Davi, que se torna rainha, se torna quem? Mãe de Salomão, que faz parte da genealogia de Jesus. Mais uma charlatona, mais uma sem vergonha, mais uma dona estranha. Você está preocupado com a sua genealogia? Você está preocupado com quem você é? Você está preocupado com quem foram seus trinetos, bisnetos, ali, os tretas da sua vida aí, da atrás, as suas genealogias antigas? Eu estou citando esse fato, meus irmãos, porque todas essas pessoas aqui, que de uma forma estranha, entram na genealogia de Jesus, elas recebem, meus irmãos, algo que você também teve que receber, simplesmente para fazer parte da família da fé. Todas essas mulheres aqui, meus irmãos, elas foram incluídas na genealogia de Jesus, por um motivo muito sério, meus irmãos, pelo querer de Deus, pela graciosa vontade de Deus, pelo bel prazer de Deus, pelo poder sobrenatural de Deus, pelo querer de Deus sobre a vida dessas tranqueiras. Qual foi a primeira mulher mesmo? Tamar, jogo duro, inventa um problema, mas entra na genealogia de Jesus. Qual que é a segunda? Raabe, uma mulher que sabe que pode perder a vida, porque Deus entregou aquela terra, e meus irmãos, ela sabe, olha, o único jeito de sair viva daqui, é eu me relacionar com esse pessoal, eu esconder os espias, eu passar para o lado deles, eu querer que a minha vida seja salva, e Deus a salva e coloca a mulher na sua genealogia, enfim, no sobrenatural. Depois vem Raabe, de Raabe, meus irmãos, Tamar, Raabe, depois Ruth, depois de Ruth, Batseba, e depois de Batseba, meus irmãos, uma última mulher entra na história de uma forma clara, meus irmãos, e essa é diferente. Eu quis tratar, meus irmãos, esse assunto para tratar aqui, nesse momento, de uma mulher cheia de graça. Mas a questão, meus irmãos, que eu quero que você guarde aqui nessa noite, desse texto que nós estamos dissertando aqui a título de estudo, eu queria que você anotasse uma coisa diante de Deus para trabalhar o seu coração, e que você conseguisse trabalhar, meus irmãos, claramente a geografia de vida que Deus trabalha com você e em você. Existem duas geografias de vida, meus irmãos, que acontecem continuadamente no seu viver e relacionar. A geografia natural, meus irmãos, as coisas contingentes, as coisas que acontecem, as coisas, meus irmãos, que acompanharão a sua vida, as coisas naturais e formatações da vida, onde simplesmente você se enlaça, entrelaça, comunga, convive, se relaciona, trabalha e assim por diante. Mas existe, meus irmãos, na geografia da sua vida, o sobrenatural, o querer de Deus, o desígnio de Deus, o agir de Deus, o tomar completo de Deus, a cobrança de Deus, para que o sobrenatural dele também aconteça sobre a sua vida. A questão que eu quero que você decore aqui nessa noite: não desperdice a sua geografia de vida.
Meus irmãos, há muitas pessoas que brincam continuadamente com a vida que Deus tem dado. É impressionante, meus irmãos, e a pergunta que eu faço para cada um de nós aqui, nós que comemoramos hoje a história de vida da nossa mamãe, a história que ela escreveu, as lutas que ela teve, as grandes vitórias enraizadas sobre a sua vida. Mas eu pergunto a cada uma das mães que estão aqui e a cada um de nós, qual a geografia de vida que estamos deixando para os nossos filhos? Qual a geografia para ser lida, meus irmãos, inserida na nossa existência como patamar de vida a ser aproveitado para o futuro? Qual a geografia da vida da sua mãe hoje? A geografia da sua mãe numa contingência natural faz com que ela viva, perceba, enfim, se relacione. Mas na contingência, meus irmãos, da geografia sobrenatural, Deus tem um querer para essa mulher, Deus tem um favor para essa mulher, Deus tem uma história escrita na sua presença, Deus tem caminhos, meus irmãos, traçados, entrelaçados, para que ela possa viver. Então eu convido a cada uma das mulheres que estão aqui hoje, não desperdice a sua história e a sua geografia de vida, não desperdice simplesmente fazendo escolhas fúteis, desagradáveis, distantes, que corroem a vida e empobrecem, meus irmãos, a genealogia e a história que eu deixo para frente, para aquelas gerações futuras, e para aqueles que vão continuar lendo a minha história de vida. Você está agora diante da quinta mulher. Essa mulher é judia. Essa mulher nasce numa biboca, cidade ruim. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Essa mulher, meus irmãos, provavelmente de família pobre, porque a cidade toda é pobre. A cidade, meus irmãos, era conhecida pela sua pobreza e pela sua distância das outras coligações dentro de Israel. Pode vir algo bom dali? Ali Deus levanta uma jovem humilde, provavelmente perto de 18 anos, uma menina de família pobre, mas uma família, meus irmãos, que simplesmente se relaciona com Deus, uma família temente a Deus. E você vê esse temor de Deus que aparece na vida dessa menina de 18 anos, pela maneira como ela cita a Bíblia no Magnificat. Quando você estuda o Cântico de Maria, você percebe que ela domina os salmos, você percebe que ela tem conhecimento dos salmos escritos pelo rei Davi, você percebe claramente, meus irmãos, que ela sabe manusear a termo as escrituras. O anjo lhe aparece e vai dizer: salve agraciada, o Senhor é contigo, não temas, você achou graça diante de Deus, você vai conceber, você vai dar à luz, enfim, um filho, ele será chamado Filho do Altíssimo. Essa mulher entra em luta, ela entra em perguntas: eu não tenho relacionamento nenhum com nenhum homem. Enfim, ela tinha um trato com José, mas ainda não tinha nenhum relacionamento físico. E o Espírito de Deus vai dizer, ali o anjo Gabriel: virá sobre ti o Espírito Santo. Enfim, o ente que há de nascer em você será chamado Santo, Filho de Deus. Já estudei aqui há meses atrás como ficou José nessa história. O anjo teve que avisá-lo, o anjo teve que trabalhá-lo, o anjo teve que convencê-lo, o anjo teve que colocá-lo na sua posição também de servo. Mas aqui, meus irmãos, nós encontramos com 18 anos de idade, uma mulher madura para aceitar a obra de Deus. Uma mulher, meus irmãos, que no cântico que ela vai colocando diante desse Deus bendito, nesse momento, né? Ela mostra claramente que ela aceitou o desígnio e a vontade de Deus sobre a sua vida. 3 coisas acontecem aqui na vida de Maria, meus irmãos, que você pode decorar, mulher, você pode decorar, homem, e fazer isso como prato de vida continuamente no seu coração e na sua existência. Quando ela vai dizer aqui: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Enfim, versículos 46 e 47, Maria, meus irmãos, mostra que ela tem alguma coisa que mexe com ela: devoção. A pergunta que eu faço a cada um de nós aqui hoje: você é uma pessoa devota? Para os jovens que estão na galeria, para os adultos, para os homens, para as mulheres, você se considera uma pessoa devota? Você se considera uma pessoa realmente comprometida com as Escrituras? Você se considera uma pessoa realmente que se desgasta para dizer: eu tenho uma vida de devoção para com a pessoa de Jesus como meu Senhor e meu Salvador?
Eu queria dizer para cada um de nós, meus irmãos, não adianta viver, não adianta escrever uma história de vida, não adianta simplesmente viver anos e mais anos, se você não continuar cuidando da sua geografia de vida. E na sua geografia de vida tem que estar escrito essa palavra devoção. Devoção para com Deus, devoção para as coisas de Deus, devoção para com o caráter de Deus, devoção que é zelo de alma diante do Senhor, para cuidar da vida, para cuidar do caráter, para cuidar do temperamento, para cuidar da vida em sociedade, para cuidar do testemunho continuamente. Devoção. Esse dia que comemoramos aí o Dia das Mães, eu convido a todas as mães a continuarem cuidando da sua geografia de vida, e saiba que Deus escreve de uma forma bonita todos os trajetos naturais sobre a sua vida, mas os sobrenaturais Ele continuará escrevendo, e o escreverá até o último segundo da sua vida. Deus te convida a ser semelhante a Maria, uma mulher que tem no seu coração devoção, sabe engrandecer o Senhor, sabe se alegrar diante do Senhor, sabe reconhecer que Deus tem todo o poder e autonomia e autoridade para fazer o que quiser sobre essa sua vida. E com pouco mais de 18 anos, uma mulher cheia de graça, porque na sua vida, meus irmãos, existe um coração em plena devoção. A outra coisa que eu quero destacar aqui, meus irmãos, o versículo 48 vai dizer: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Se você conhece um pouco das histórias, meus irmãos, relacionadas à vinda do Messias, com certeza milhares de mulheres dentro do povo de Israel, meus irmãos, esperavam essa profecia. Enfim, a virgem conceberá, dará à luz um filho, um sinal de Deus vai aparecer, enfim, Deus vai escolher uma mulher e Ele vai trazer o seu filho para a terra. Eu não sei se algum dia Maria tinha pensado nisso, meus irmãos, mas quando isso acontece sobre ela, quando o anjo vaticina, meus irmãos, o nascimento do Filho do Altíssimo sobre a sua vida, e o Espírito de Deus conceberia nela, ela simplesmente vai dizer: enfim, Deus, eu sou serva, eu estou na tua presença, eu sou tua escrava, enfim, e Deus contempla, meus irmãos, claramente um coração que se entrega em completa e plena humildade. A pergunta que eu deixo para cada um de nós aqui nessa noite: não desperdice a geografia de vida que você está escrevendo. Verifica se você tem essa marca bonita e bendita, não apenas como mãe, mas como família diante de Deus, enfim, tendo uma vida de humildade, uma vida de servo, uma vida de escravo, uma vida prostrada, uma vida entregue para Deus, porque, meus irmãos, muitos têm se desviado completamente, porque no coração, em vez de humildade, tem arrogância, em vez de humildade, meus irmãos, tem simplesmente intrepidez para perceber e viver o mal. E Deus nos convoca nesta noite, não apenas a ter uma vida devota na sua presença, a viver essa devoção para a glória de Deus, mas viver em completa e plena humildade, porque os humildes, meus irmãos, são donos, são herdeiros completos do reino dos céus. Vocês acham que essa mulher é considerada bem-aventurada? Alguém tem dúvida aqui, meus irmãos, de dizer, né, glória a Deus pela vida de Maria, glória a Deus porque ela abraça essa causa, glória a Deus porque ela se submete ao desígnio, meus irmãos, soberano desse Deus bendito e criador. Louvado seja Deus, porque ela simplesmente se coloca, meus irmãos, na postura de serva, em plena humildade, para que Deus use toda a sua vida e corpo para a sua bendita glória. E as gerações, meus irmãos, até hoje, dezenas e dezenas de gerações vão passando e vão se passando, e, meus irmãos, é relembrado com alegria de que um dia o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, e esse Verbo nasceu de mulher, do ventre de uma virgem chamada Maria, uma mulher cheia da graça de Deus. O texto de Gálatas diz que na plenitude dos tempos, Deus envia, meus irmãos, o Cristo, nascido de mulher. Devoção.
Humildade. Gerações intensas dizendo: grandes coisas Deus fez por essa mulher. Grandes coisas Deus fez sobre a vida dessa mulher. Grandes coisas Deus fez. Simplesmente, na humildade dessa serva, Deus a escolhe, meus irmãos, para ser, enfim, a filha de Jesus, né? A mãe de Jesus. Filho de Deus nasceria sobre a sua vida. Meus irmãos, muita luta, né? Tem uma palavra, né? Theotokos. A gente não gosta dessa palavra, né? Que está falando sobre mãe de Deus. Se você tem alguma dúvida de que Maria é mãe de Deus, Maria é a mãe de Deus. A gente, isso é coisa de católico, isso é coisa da Bíblia. Isso é coisa das Escrituras. Jesus, meus irmãos, não nasceu formatado, meus irmãos, em nenhum lugar a não ser no ventre de uma mulher, e o seu nome é Maria, e ela é mãe de Jesus, e Jesus é Senhor, é Salvador, é Deus conosco, é Deus presente, é Deus agindo, é Deus igual ao Pai, é Deus com o Espírito Santo, e a gente tem que saber disso, meus irmãos, porque nós levantamos tantas barreiras. Tem gente que não gosta nem de pronunciar o nome de Maria, tem gente que tem dificuldade, e eu queria que você parasse com esse negócio, vencesse essa barreira, jogasse fora isso que muitas vezes foi implantado no coração, porque você está diante de uma serva do Senhor, devota, você está diante de uma serva do Senhor, humilde, mas você está diante da mãe de Deus. Ou para você Jesus não é Deus? Jesus é Deus para você ou não? Ou Jesus para você é só um profeta como é no islamismo? Ou é só um sujeito como é em algumas religiões animistas, meus irmãos, e pagãs que eu aceito como alguém? Nessa noite é importante que você saiba disso. Você está diante de uma mulher cheia da graça de Deus, pecadora, cheia da graça de Deus, alguém devota, cheia da graça de Deus, alguém em completa humildade, se submetendo ao Senhor de toda a história, Criador de tudo e todos, enfim, se submete em plena humildade, devoção, humildade, mas muito mais, meus irmãos. Essa mulher continua de uma forma bonita, sólida, perseverante. Mulheres que escrevem a sua história hoje, mamães que estão aqui, você é uma mulher perseverante, você é uma mulher de Deus sempre, você é uma mulher que os teus filhos estão fazendo essa leitura, né? Essa que passa é serva de Deus. Louvado seja Deus pela minha mãe, louvado seja Deus pelo andar da minha mãe, louvado seja Deus pelo vocabulário da minha mãe, louvado seja Deus pela história de vida que ela escreve. Eu peço em nome de Jesus, você mãe, se você não está escrevendo uma história dessa, reescreva, porque simplesmente não desperdiça a tua geografia de vida. A tua geografia de vida tem que ser vivida nesse natural que é a história da tua vida, convivendo com pessoas, mas no sobrenatural, diante de Deus, para a glória de Deus, vivendo, meus irmãos, nesse caminho para a eternidade, porque é o lugar que te aguarda. Perseverança. Ela corre para a casa de Isabel, ali ela se encontra com Isabel que está grávida de João Batista. Aquela cena foi bonita, ela fica ali 3 meses, como que vivendo esse momento, meus irmãos, difícil, tenso, denso, inimaginável, mas de Deus, sobrenatural sobre a sua vida. Só que tem um problema. Ela é de Nazaré, mas tem profecia que tem que nascer em Belém. A profecia de Miqueias diz: e tu, Efrata, enfim, não és pequena demais, porque de ti vai nascer o Salvador. Enfim, tem que ir para Belém. O que Deus faz? Meus irmãos, na geografia da vida, na contingência natural, Deus permite que uma mulher se relacione, enfim, ela arranja um namorado. E esse namorado, meus irmãos, é de Deus. Esse namorado, meus irmãos, ele tem toda uma estrutura, né, dentro da criação judaica. Mas esse sujeito, meus irmãos, ele não pode nascer em Nazaré. Então, quem ela encontra? Deus coloca na vida dela um José que vai levá-la para Belém. Porque é em Belém que vai nascer o seu filho, é em Belém que vai nascer o Salvador, é em Belém que 700 anos de profecia os profetas gritavam, né? Enfim, é nessa cidade que vai nascer o enviado de Deus. Aí lá vai essa mulher, meus irmãos, pesadinha, gordinha,
para viajar 150 quilômetros, num deserto escaldante, talvez montada de vez em quando num jumento, puxada pelo seu marido, enfim, Deus, na contingência natural da história que escreve para ela, enfim, não amolece nada, não cria, meus irmãos, carros alegóricos para levá-la a Belém, mas ela tem todo um enfrentamento. Isso faz parte da história da vida dela, isso faz parte das contingências do sofrimento. E quando chega ali, meus irmãos, Lucas fala sobre isso, não tem nem lugar para nascer, não havia lugar para eles na hospedaria, enfim, vai nascer numa loca de pedra, vai ser colocado numa manjedoura, vai viver ali em extrema humildade, nos primeiros instantes de vida, meus irmãos, vivendo ali o bafejo e o odor de cheiro de animais. Ali nasce o filho de Maria, mas ali nasce o Salvador, ali nasce o Deus bendito, ali nasce o Deus presente, ali nasce o Deus conosco, ali nasce o Deus para mudar a história completa desse planeta e da nossa vida. E essa mulher, meus irmãos, perseverantemente, ela crê, ela continua, ela está agora com seu marido. Tem que fugir para o Egito? Estamos juntos. Tem que ficar 2 anos no Egito? Estamos juntos. Tem que voltar do Egito depois que morre aquela praga do Herodes? Estamos juntos. Temos que criar esse menino, e ele foi criado, meus irmãos, enfim, diante de Deus, na lei de Deus, no convívio de Deus. Aí você percebe, meus irmãos, uma mãe que com um pouco mais de 18 anos cria esse menino cresce do seu lado. Nós não sabemos nada de Jesus, a não ser com 12 anos que ele some, sirilepe, empolgado com as coisas de Deus, desaparece no templo, 3 dias depois percebe, cadê o menino? Voltam atrás, ali vai dizer, meu filho, o que você fez? Você preocupa a sua mãe assim? Ele vai dizer, convinha eu fazer a vontade do meu pai. Enfim, ele já tinha entendido tudo, eu tenho um pai na terra, mas o meu pai é no céu. A minha vontade, enfim, na terra, contingência natural, mas é a minha vontade sobrenatural de Deus e sobre a minha vida. Enfim, volta para casa, depois aparece depois de 30 anos, quando faz 30 anos, e quando ele aparece para começar o seu ministério, quem está com ele? Mamãe levando o neném na festa. Não, agora já é moço com 30 anos, a autonomia de vida chega, a maturidade para ser reconhecido como homem chega. E naquela festa, meus irmãos, por que Maria teve coragem de dizer, fazei tudo o que ele vos disser? A Bíblia não fala, meus irmãos, mas de 12 a 18, de 12 a 30 anos, Jesus deve ter feito um monte de coisa na casa da mãe. Eu não sei se fazia, eu não sei se ele fez algum milagre que só a mãe viu, eu não sei se ele fez algum milagre, meus irmãos, que a história não conta, mas para essa mãe falar simplesmente, faça o que ele mandar. Enfim, se ele mandar buscar água, o que ele faz? Manda buscar água, transforma a água em vinho, enfim, resolve o problema da festa. Quem está presente ali? Jesus, alguns dos seus discípulos, sua mãe começando o ministério com ele. Uma mulher cheia de graça, meus irmãos, em devoção, cheia de graça em humildade, cheia de graça em perseverança. Nós não sabemos quais os caminhos que essa mulher percorreu, nós não sabemos quantos lugares ela percorreu com Jesus, mas nós a vemos de vez em quando na história de Jesus. E eu queria que você anotasse. Você hoje que é mãe, você não agradece muito a Deus pelos filhos que, enfim, correm com você a história da sua vida? Você não agradece a Deus por aqueles que simplesmente zelam e querem estar do lado aí da mamãe nesses tempos de festa, mas na contingência onde se escreve a história? Porque sobre a sua vida, Deus está escrevendo essa história natural, onde as coisas acontecem, mas há uma história sobrenatural de Deus acontecendo, onde fatos abundantes são colocados sobre a sua vida. Não esqueça nunca mais disso, não desperdice a tua geografia de vida. O tempo passa, e quando Jesus vai para a cruz, já no final do seu ministério terreno, quem está lá debaixo da cruz? Quem que está lá? É a mamãe. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Naquele dia Jesus entrega para João, que era seu parente, o cuidado de Maria, e ele a leva para sua casa. Quando ele pastoreia em Éfeso, ela está morando em Éfeso com ele. E ali, meus irmãos, essa história, você já viu seu filho sofrer, mãe? Você já viu seu filho sofrer, mãe? Você já viu seu filho viver certas cirurgias que você não gostaria?
Você já viu seu filho passar por padecimentos que simplesmente incomodaram profundamente o seu coração? Eu queria que você enxergasse hoje a maior de todas as mulheres que a Bíblia trata. Uma mulher cheia de devoção, uma mulher cheia de humildade, mas uma mulher cheia da graça de Deus em perseverança. Na cruz, vendo seu filho sofrer, ser açoitado, vilipendiado, enfim, arrebentado, enfim, sofrer chacotas de todos os tipos. E ela está ali agarrada, não apenas, meus irmãos, na visão de a mãe de Jesus, mas de alguém, meus irmãos, que acredita em Jesus, alguém que crê em Jesus, alguém que ama Jesus, alguém que segue a história de vida que ele está vivendo. E ela vive isso ali, meus irmãos, até o fim. Que coisa boa quando os filhos podem sepultar as mães. É uma desgraça, é tristeza quando as mães têm que sepultar filhos. Aqui a mãe sepulta temporariamente o seu filho. Eu peço a Deus que Deus dê para os filhos aqui muitos anos de vida, para que vocês sepultem com muita saúde as suas mães. Não precisa ser hoje, nem amanhã, pode ser daqui a 20, 30, 40, 50 anos, 90 anos, 100 anos. E outro dia eu ouvi alguém de 112, fala, gente, será que não está inventando essa história? Que Deus dê saúde para a família, para que vocês escrevam juntos essa geografia da vida, onde os fatores naturais acontecem, onde as belezas da vida vão sendo inseridas pelo querer de Deus, onde a formatação da vida vai acontecendo porque o filho cresce, o filho se torna um encanto cada vez maior para o coração dos pais. Depois a vida, meus irmãos, traz solapões e amadurece o coração, e nós estamos juntos. Mas no sobrenatural de Deus, sobre a geografia de vida dos nossos filhos, meus irmãos, aí Deus traz contingências, Deus traz situações, e muito mais, Deus traz motivos para continuar glorificando o seu nome. Que Deus abençoe grandemente cada um de nós, que a gente enxergue, meus irmãos, e não tenha medo de Maria, a mulher mais abençoada que existiu. Não tem outra mulher mais abençoada. Tem muita gente que adora personalidades, tem muita gente que simplesmente cai em armadilhas, onde o valorizar o personalité se torna, meus irmãos, um prato de vida. Convido você a enxergar na geografia de vida de uma mulher, que simplesmente é escolhida por Deus, e na geografia natural, Deus escreve sobrenaturalmente o seu querer, e essa mulher se torna cada vez mais devota, humilde, perseverante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Convido você a pensar aqui, quem tem mãe viva aqui ainda? Mãe viva, mãe viva, mãe viva, mãe viva. Muita gente, a maioria, glória a Deus. Quem perdeu a mãe há pouco tempo, só para saber, pouco tempo. Algumas pessoas. Precioso bem, meus irmãos, quem tem essa riqueza e pode chamar alguém de mãe. Tem mães de adoção, como foi falado aqui hoje, né? Mães do coração, mães da vida, mães do relacionamento, mães que simplesmente se tornam, meus irmãos, enfim, gestantes na alma daquela criança que ela abraça. Glória a Deus, porque nossa igreja tem vários. Glória a Deus por isso. Mas eu queria que você nessa noite fizesse um exercício comigo, como nós fizemos aqui hoje, né? Talvez você nunca tenha percebido, né? Que a genealogia de Jesus é um negócio, enfim, sobrenatural. Cananeia, Moabita, judia e judia. E as mulheres anteriores a Maria é um estrago só. Só que Jesus as insere, e na graça de Deus, elas se tornam servas do Senhor, fazendo parte da história de vida de Jesus. Qual o vocabulário que você dedicou à sua mãe hoje? Qual a palavra que você disse de afirmação para sua mãe hoje? Qual a palavra que você disse na história, por exemplo? Minha mãe já faleceu há muitos anos, mas eu lembrei da mamãe, orei agradecendo a Deus pela história de vida que se escreve. E eu contei aqui na escola dominical, coisas que a gente não esquece. Eu queria que você atentasse para isso hoje. Faz esse exercício. Se você só lembra a sua mãe xingando, te batendo, correndo com o machado atrás de você, enfim, meus pêsames.
Pede a sua mãe, vamos melhorar, conserta esse negócio. Qual a imagem mais antiga que você tem da sua mãe? Eu lembrei, meus irmãos, e eu conto isso para todo quanto é lado. A imagem mais antiga que eu tenho da mamãe, eu tinha 6 anos de idade. Você falava, como é que você sabe que tinha 6 anos de idade? Porque, meus irmãos, eu tinha 6 anos de idade, pronto. E quem falava isso era minha mãe. Quem falava isso, meus irmãos, era minha irmã mais velha, que era nosso defensor e batia em todo mundo. Enfim, quando a gente precisava de alguém para brigar, a gente pegava minha irmã. Mas uma cena que eu nunca esqueci, com 6 anos de idade. Eu vi isso dezenas de vezes. Eu falei isso na escola dominical hoje. 4 horas da manhã, quem já morou na roça sabe disso, aquela vassoura, aquela vassoura que fazia de guaximba, né? Isso, guaximba, e ficava aquele negócio fazendo barulho lá. 5h30 ela chamava a gente, com 6 anos já levantava a gente para fazer o quê? Jogo duro, misericórdia, mandava eu para a padaria, pelo amor de Deus. Aí aquela vassoura, e corre, e meus irmãos, 4 horas da manhã, era reloginho, 4 horas da manhã, não sei porque que levantava tão cedo, mas dormia às 6, mas todo dia, o hino oficial da mamãe era, escuta a voz do meu Jesus, segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei em plena luz, segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador, te amo muito, ó pecador, na cruz verti morte e horror, por ti, ó pecador. E depois ela começava em alemão, Tannenbaum, Tannenbaum. Não desperdice a sua geografia de vida. Mãe, em nome de Jesus, tenha para com seus filhos palavra de vida, que os seus filhos possam perceber que estão diante de uma mãe que não é apenas 10, é 100, é 1000, mas é serva do Senhor, devota, humilde, perseverança, que escreve uma história de vida, aproveitando toda a geografia natural de vida que Deus dá, mas permitindo que Deus escreva a geografia sobrenatural sobre a nossa casa, sobre a nossa existência, em nome de Jesus. Receba esse alerta de Deus hoje, não desperdice a sua geografia de vida, em nome de Jesus, amém.